Olá, eu sou o Dr. Pelegrino e nós estamos começando mais uma aula. Hoje, a 10ª aula, a aula de número 10. Nós vamos tratar de 3 assuntos muito importantes, né. Assista a aula até o final. Eu peço para vocês, primeiramente, não ficar muito atento aos slides. O slide é mais um roteiro, mas ele também contém algumas informações úteis. Veja o slide depois. E também, sempre faça uma, revise, né, a aula, porque quando vocês assistir a aula pela segunda vez, será melhor sedimentado. O nosso primeiro assunto de hoje é a mudança de humor, é a alternância de humor. Por que que uma pessoa com Alzheimer, ela muda de humor constantemente? Ela vive alternando seus humores. Por que isso acontece? Né? Nós vamos mostrar para vocês. E também como lidar com essa difícil situação. Vamos lá ao primeiro slide. Causas e como lidar com a mudança de humor na pessoa com Alzheimer. A importância desse assunto para cuidadores familiares, para a família e para cuidadores profissionais. Por quê? Isso é algo bastante comum na pessoa com Alzheimer e com outras demências. Não só no Alzheimer, principalmente a demência por corpos de Levy, ela tem uma frequência de mudança de humor muito rápida. Às vezes, a pessoa com demência de corpos de Levy experimenta vários tipos de humor, várias alternâncias de humor durante o dia. A frequência que a mudança de humor acontece na pessoa com Alzheimer. Olha, é bastante frequente. É mais frequente na demência por corpos de Levy, como falamos, mas é muito frequente. Todos os pacientes com Alzheimer e todos os pacientes com demência de corpos de Levy terão mudança de humor em alguma época. A demência por corpos de Levy é uma característica desse tipo de demência, essa mudança repentina. Na pessoa com doença de Alzheimer, em alguma fase, principalmente na fase intermediária da doença. Vamos lá às causas. Causas neurológicas. Regiões do cérebro são afetadas. Nós sabemos que a doença de Alzheimer leva a uma deposição de beta-lipoproteína, de proteína beta-amiloide no cérebro. Essa proteína beta-amiloide, ela provoca a morte de neurônios, né? Ela provoca também o interrompimento de circuitos cerebrais. Imagine o nosso cérebro com uma grande rede elétrica. Imagine se num determinado local da casa, por exemplo, um fio é cortado, ou um fio fica dando curtos-circuitos. Isso que acontece na doença de Alzheimer. Além da morte de neurônios localizados, né, principalmente em áreas que afetam o comportamento da pessoa, isso pode levar a essas alterações de humor. Então, causas neurológicas, né? Existe também comprometimentos cognitivos, né, que leva essa mudança comportamental, causando a mudança de humor. Por exemplo, o paciente ele não sabe onde ele está confuso, tá? Então, essa confusão, essa não saber onde ele está, pode levar a uma alteração de humor. Imagina que muitas vezes, né, a sua cognição, ele não entende bem as coisas, por ele não entender, por ele não reconhecer as coisas, ele pode ter uma alteração de humor. Causas de fatores externos, causa de fatores externos. Por exemplo, a causa do ambiente. Ambiente com muito barulho, ambiente confuso, né? Isso é bastante comum. É bastante comum também nas mudanças de rotina e no ambiente. Por exemplo,
Você troca os móveis de lugar. Nessa casa que essa pessoa com Alzheimer vive, assiste televisão com som muito alto. Nesta casa tem pessoas que entram e saem com muita frequência, né? Interações com pessoas, que podem ser positivas ou podem ser negativas. Muitas vezes você vai receber uma visita que seria agradável para a pessoa com Alzheimer, que seria extremamente agradável. O paciente descompensa, ele muda o humor. Ele pode mudar o humor antes, durante a visita e depois da visita. Tem outros não, que às vezes eles aceitam essa visita de boa e até melhora. Quanto à visita, só abrindo aqui um parênteses, nós gostaríamos de falar para vocês que as visitas não podem ser em grande número. Você não pode receber aí 7, 8 pessoas de visitas de uma vez só. As visitas com um número menor de pessoas é mais tolerada pela pessoa com Alzheimer. Por exemplo, e também nós devemos evitar visitas em determinadas horas. Por exemplo, o paciente tem a síndrome do pôr do sol. Todo dia, no entardecer, ele ou ela não está bom. Então, evite visitas nesse horário, né? A não ser que a visita seja agradável e seja um fator de melhora. Se não for um fator de melhora, evite as visitas. Tudo você tem que fazer um teste. Recebeu uma visita, ele ficou mais confuso, ficou mais de humor exaltado, não é que restringir as visitas, vamos limitar em tempo e número de pessoas. Jamais se deve restringir visitas, principalmente de entes queridos. Causas como fatores internos. Por exemplo, dores. O paciente pode ter dor e ele não sabe verbalizar a dor dele. Então, isso é um motivo para ele mudar de humor. Desconforto. Por exemplo, se ele está com frio, ou se ele está com muito calor, se ele não está com vontade de ir ao banheiro e não sabe explicar, quer dizer, as necessidades não atendidas, né? Ou ele quer atenção e ninguém lhe dá atenção neste momento. Então, são vários fatores, né, que pode ocasionar. Outro, por exemplo, é a privação do sono, fadiga. A pessoa que não dorme bem, ela muda o seu humor. Pessoas que estão fadigadas, cansadas por vários motivos, também muda o seu humor. Medicamentos, introdução, mudanças, trocas de horário, enfim, os seus efeitos colaterais. Normalmente, quando o paciente muda, e a mudança de humor é uma mudança, e essa mudança, às vezes, ela é um pouco repentina, um pouco aguda, né? E o médico foi lá e acrescentou, passou um novo remédio, ou ele trocou o remédio, ou ele aumentou a dosagem, ou ele diminuiu a dosagem. O paciente ele pode exibir uma mudança brusca de humor. Outro caso também é quando o paciente está desidratado, falta água no organismo, ele pode ter uma mudança de humor por desidratação. Ele pode ter uma mudança de humor em caso de infecções, principalmente as mulheres com infecção urinária. Isso é bastante frequente. Então, são causas internas dele, sabe? Vem de dentro da pessoa. Vamos lá, por favor. Vamos lá. Entender e identificar as causas. Observar sinais e sintomas. Você tem que aprender a fazer uma leitura da expressão do paciente, ler a face dele, sabe? Fazer uma identificação da sua linguagem corporal. Muitas vezes, quando o paciente está arcadinho, segurando assim, como diz o pé da barriga, né, a região
logo acima dos órgãos genitais, ele pode estar com vontade de urinar, ele pode estar com uma infecção urinária. É uma leitura que você tem que fazer. Você tem que observar a mucosa, a boca dele, né, está muito seca, a língua não tem saliva, ou a saliva está pegajosa, ela está fazendo aqueles fios, né? A pele está muito seca, ele pode estar desidratado. Você tem que reconhecer também a face de angústia, a face de tristeza, né? Então, a linguagem corporal, né, e fazer uma leitura facial, identificar alguns sinais, alguns sintomas, é muito importante. Identificar gatilhos, identificar fatores externos e fatores internos que possa levar à mudança. Então você tem que ver, será que ele está com vontade de urinar? Será que ele não está com um bexigoma? Será que ele não está com ele ou ela não está com o intestino preso, faz vários dias que não evacua, e por isso essa mudança de humor repentina? Então você tem que aprender a identificar esses gatilhos. Em terceiro lugar, você tem que rever a sua comunicação. Rever se a sua comunicação está eficaz. Às vezes ele está agitado porque você não consegue estabelecer com ele uma comunicação que ele entenda. Às vezes a causa é uma falta de comunicação. Ele ou ela não está entendendo bem aquilo que você quer transmitir para o paciente. Então, você tem que rever, será que não é a minha dificuldade de se comunicar com ele, a dificuldade dele entender, né? Isso tem que ser revisto. Outra coisa que você tem que identificar é se você está fazendo com o paciente uma escuta pacienciosa. Se você está praticando escuta com paciência, né? A escuta, ela tem que mostrar interesse, ela tem que mostrar boa vontade. A escuta é muito importante. Muitas vezes o paciente está falando, 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 e você está trabalhando, fazendo outra coisa. O paciente ele vai entender que você não está tendo paciência com ele. Ou você dá uma resposta brusca, ou você chama a atenção do paciente. Então, tudo isso você tem que ver, pode estar acontecendo. Então, você tem que identificar as causas. Identificando as causas, depois nós vamos agir. Nós vamos estabelecer estratégia de como lidar. E quais são essas estratégias? Um ambiente calmo, tranquilo. Olha, o ambiente é fundamental. No ambiente, tudo se passa, né? Tudo se passa num ambiente, você e o seu ente querido que você cuida, está dentro de um ambiente. E como é que é esse ambiente? Você tem que promover o ambiente mais calmo, mais tranquilo possível. Você tem que estabelecer uma rotina. Olha que nós sempre falamos em rotina, né? O paciente com Alzheimer, quando sai da rotina, ele piora o seu comportamento, piora o seu humor. Então você tem que estabelecer uma rotina. Essa rotina, ela tem que ser seguida. Não vou dizer que vai ser seguida à risca, mas tem que ser uma rotina factível. O que não pode é aquele samba desengonçado que você não sabe para que lado vai. Você tem que manter uma rotina factível, uma rotina que é possível seguir, manter esta rotina. Terceira coisa é técnicas e estratégias de redirecionamento. Você tem que redirecionar a atenção do paciente, né? Contar histórias para ele, ouvir música, né? Tirar ele daquela angústia, daquele mau humor. Você tem que fazer uso de atividades que dê conforto e segurança. Por exemplo, música, dança, dance com ele.
toque algum instrumento para ele ou coloque alguma música, chame ele para dançar, mesmo se você ou ele não sabe dançar. Crie uma estratégia para lidar com esta situação difícil. Validar sentimentos. Você tem que chegar para o teu ente querido que você cuida, falar: "Ó minha mãe, ó meu pai, ó meu amor da minha vida, meu mano, minha mana, minha vozinha", e dizer: "Eu sei que você está sentindo, eu sei que a senhora está sentindo, o que o senhor está sentindo, mas eu estou aqui para lhe proteger. Eu sou o seu porto seguro. Eu entendo muito bem o seu sofrimento, eu sei que você está sofrendo, eu sei das suas angústias, mas estou aqui para lhe ajudar". Então você tem que validar. Jamais dizer: "Isso é coisa da sua cabeça, você está importunando", sabe, jamais. Essa mudança de humor são sintomas da doença de Alzheimer, ele não está fazendo isso para chamar atenção, ele não está fazendo isso de pirraça para você não, isso faz parte da doença, né. E por fim, você tem que saber, reagir às raivas, às explosões, às agressividade, os medos, né. Muitas vezes o paciente na mudança de humor, ele pode ter raiva de você, pode ter agressividade, pode explodir, ou mesmo ter um sentimento de medo. Você tem que saber agir. Por exemplo, quando ele está com raiva, é a hora que você tem que mais demonstrar amor para ele. Se ele está com explosão, com agressividade, primeiro você tem que lidar pela integridade do paciente. Ele pode cair, na hora da raiva ele não tem medo, ele pode tentar te agredir. Se ele tentar te agredir, fala: "Ó, mesmo você bravo comigo, agressivo comigo, eu te amo, eu gosto de você, por isso que eu estou aqui te ajudando. Mas saia de perto". Eu já tive vários pacientes que agrediram o seu cuidador, a sua cuidadora familiar. Então não dê moleza, apesar que nós temos que, em primeiro lugar, lidar pela integridade do paciente. Segundo lugar, lidar para a sua integridade, para a integridade de mais pessoas da casa. Se ele levantar a mão para te bater, ele nunca te bateu, mas se ele levantar a mão para te bater, por exemplo, agredir fisicamente, saia de perto. Jamais revide com gestos ou com palavras. Então, minhas amigas e meus amigos, nós temos que ter uma atitude criativa, calma, pacienciosa, criativa para criar estratégia, para usar todas as estratégias possíveis, né? Nós temos que demonstrar afeto, nós temos que demonstrar segurança, nós temos que demonstrar amor. Segurança, é muito importante passar essa segurança. Imagine eles por problemas de memória, por problemas cognitivos, por destruição de áreas do cérebro, onde eles perdem o controle. Como que eles sofrem? Como que esse humor pode flutuar? E por fim, cuidando de quem cuida. Nós insistimos muito, né, que você precisa de cuidar de você, que se você não estiver bem, você não vai cuidar bem do seu ente querido com doença de Alzheimer, né. Então você tem que cuidar de você. A sua boa saúde depende o bom cuidado do seu ente querido, porque se você não tiver com saúde, quando nós falamos saúde, não é só a física, é a saúde física, sim, mas também é a saúde mental, o seu estresse, a sua angústia, a sua depressão, também a sua saúde emocional, o seu esgotamento, a sua tristeza, as suas dificuldades, né? Em segundo lugar, você tem que participar de grupo de apoio e de conhecimento contínuo. É por isso que nós estamos dando esse curso aqui de maneira gratuita. O conhecimento ele tem que ser contínuo. Muitas vezes você vê aquele mesmo assunto várias vezes, mas às vezes com uma abordagem um pouquinho diferente. Tudo que é repetitivo fica mais na nossa memória. Pode ser até cansativo, mas tudo é repetitivo na vida.
Então, você tem que buscar apoio, conhecimento, buscar apoio com grupos de pessoas, né? E tratar. Você tem que procurar um médico, você tem que procurar um psicólogo, você precisa cuidar de você, você precisa ter lazer, você precisa cuidar da sua aparência, você tem que cuidar da sua parte espiritual, ir na sua igreja, você tem que cultivar a sua fé, né? Estratégia para autocuidado e bem-estar de quem cuida. Você tem que estabelecer estratégia. Olha, eu preciso ir no médico cada 3 meses, eu preciso de umas sessões de terapia, eu preciso ir na minha igreja, participar do meu grupo, esses grupos do item anterior, participar de grupo de apoio é muito importante. Quanto depoimento eu vejo de pessoas que entraram no nosso grupo do Telegram, melhoraram a sua vida, melhoraram a sua maneira de encarar a doença e, por consequência, melhorou os seus cuidados. E, por fim, reconhecer seus próprios limites. Nós somos limitados, nós não somos de aço, não somos máquinas. Então, você tem que reconhecer os seus limites. Todos nós temos nossos limites, limites físicos, limites psicológicos, e nós precisamos reconhecer os nossos limites, sabe? Nós não podemos ultrapassar os nossos limites, porque quando a gente ultrapassa os nossos limites, o desgaste é muito grande. O desgaste é muito grande e você sofre, quando você sofre, você cuida mal. Você cuida mal. Então, nós temos que estarmos bem preparados. Eu vou agora subir aqui os slides do próximo assunto. Não vai embora, não. Fique aí mais um pouquinho. Nós temos coisas importantes para vocês aprenderem. Né? Tem coisas super importantes que vocês precisam aprender. E tenho certeza que você vai aprender muito bem. Só um pouquinho. Só um pouquinho, que nós temos aqui que subir alguns slides para a gente dar continuidade à nossa aula. Antes, como eu estou subindo os slides, eu quero pedir para vocês, né? As nossas aulas, elas são gravadas. E fica aqui, nós publicamos elas todas as quintas-feiras, às 8 horas da manhã, aqui no nosso canal. Por quê? São aulas gratuitas, né? São aulas que nós não cobramos nada. Depois nós teremos também um dia presencial, né? Nós vamos mandar um link para vocês, nós vamos ficarmos juntos durante 4 horas, nós vamos discutir bastante, nós vamos tirar dúvidas, nós vamos ter um contato mais próximo. Mas até quanto as aulas forem públicas aqui, eu peço para vocês curtirem, divulgarem, né? Nós precisamos desse apoio de vocês. Bem, o segundo tema que nós vamos abordar nessa aula é medos, né? Medos. Por que o paciente tem medo, né? Porque qual é a causa? Como lidar com os medos de uma pessoa com Alzheimer? Todas as pessoas com Alzheimer e outras demências, em alguma fase da doença, principalmente na fase moderada, apresentam o sentimento de medo, que pode ser expressado verbalmente ou pela sua expressão facial, pela sua linguagem corporal. A gente sabe quando uma pessoa está com medo, ela está encolhida, ela está de cabeça baixa. Ela, na maioria das vezes, ela está mais quieta do que o possível, do que o normal dela, sabe? 2, saber lidar com o medo em uma pessoa com Alzheimer melhora a situação de
quem cuida e da pessoa cuidada, né. Então nós temos que saber reconhecer, saber lidar com o medo. Isso é bastante comum quando chega no entardecer, a pessoa começa a fechar janela, começa a fechar porta, passa a ficar com aquele semblante de medo, aquele semblante de angústia, de medo, né. Como lidar? Quais são as causas e como lidar com tudo isso? Causas: alterações neurológicas. Redução da cognição contribui para aumentar o medo, né. A perda da memória leva a insegurança e medo. Imagina que a pessoa às vezes está dentro da sua casa e não reconhece aquela casa. Para ele aquela casa é estranha, isso lhe leva a medo. Quando a pessoa não consegue identificar, por exemplo, o filho ou a filha, a pessoa que lhe cuida, ela acha que está sendo cuidada por outra pessoa, ela acha que as companhias dela não são aquelas. Elas confundem pessoas que já morreram. Por exemplo, o pai e a mãe morreu há muitos anos, mas para ela o pai e a mãe morreu faz poucos dias, ela está curtindo um luto fora de época, porque ela está chorando ainda a morte do pai e da mãe, e o pai e a mãe já morreu há mais de 30 anos. Uma causa 2 é a alteração na percepção. Alterações neurosensoriais levam a uma percepção errônea do ambiente. Por exemplo, um vaso pode ser um bicho. Um animal de estimação pode ser uma fera. Eles têm uma alteração neurosensorial. Ele pode ter alucinações, ver coisas que não existem. Isso lhe causa medo. O paciente pode ter delírios, delírios de perseguição. Ele tem medo de ser perseguido, de ser é, maltratado e até morto. Então, essas alterações neurosensoriais, né, leva a medo. Você imagina à noite se ouvir vozes estranhas, ver bichos estranhos dentro da casa. Essa visão distorcida, né, essa percepção distorcida, isso leva a muito medo. Mudanças no ambiente, pessoas não comuns no ambiente, por exemplo, né, troca de cuidadores, pessoas entrando e saindo de dentro da casa, né? Um ambiente não usual. Imagina que ele sempre viveu na sua casa, viveu lá 40 anos na sua casa, depois ele perdeu toda a sua autonomia, a sua independência, e você teve que levar para a casa de você, filho, filha, irmão, irmã, avó. Você teve que acolher essa pessoa na sua casa. Essa casa para ela é estranha. Isso leva a medos, né? Como nós já falamos, pessoas diferentes da rotina, né? Cuidadores, por exemplo, visitas. Identificar sinais de medo, observar sinais e sintomas. Como monitorar as reações físicas e emocionais, como tremores. O paciente, quando tem medo, ele treme, ele chega a suar frio, ele fica pálido, ele tem uma palidez na face. Muitas vezes ele morde o lábio. Outras pessoas se isolam, se esconde num canto do quarto, por exemplo. Você tem que identificar os gatilhos, o que é que isso está levando aquela pessoa a ficar com medo, né? Tem que identificar, pode ser. Por exemplo, se ele fala que um vaso é um cachorro, que o vaso é uma onça, que o gato é uma onça, por exemplo, se for um vaso, tire do lugar. Muitas vezes cortinas que balançam causa medo. Causa medo. Então você tem que identificar os gatilhos. Se ela tem medo, por exemplo, por uma coisa muito imaginária, que a sua mãe ainda está doente, desconverse, né? Redirecione o assunto.
Você tem que também estar atento às mudanças de comportamento. A mudança foi muito brusca, esse medo foi repentino, ou esse medo vem progredindo. Esse medo começou devagarzinho e vem aumentando, vem subindo. Ou foi de um dia para a noite. Quando é muito repentino, nós temos que procurar outras causas, muitas vezes causas orgânicas. Vamos adicionar mais um slide. Estratégia para lidar com os medos. Manter um ambiente mais familiar e tranquilo, né? Por exemplo, você leva o teu familiar para casa, leve os móveis do quarto dele, né? Então, para você manter aquele ambiente familiar. Ele tinha quadro na parede, tinha fotografias na parede. Por exemplo, os católicos têm muito santo e eles acham falta das suas imagens, né? Então, mantenha, né, o ambiente mais próximo do que sempre foi. Outra coisa, redução dos estímulos estressantes com potência de assustar, como nós falamos, remover cortinas, né, vasos, coisas desnecessárias, principalmente no chão. Identifique qual esses objetos pode ter um potencial de assustar, né? Validar o sentimento com paciência, chegar para ele e dizer: eu sei do medo que você está sentindo. Eu também não me sentiria bem, mas eu estou aqui para lhe dar segurança. Eu vou lhe proteger. Eu estou aqui para lhe proteger. Eu tive uma paciente, eu já contei essa história algumas vezes, que ela viu o gorila na janela do quarto. E a filha veio desesperada conversar comigo. Eu falei: olha, vire as costas bem pertinho da janela e diga assim: olha, o gorila que você está vendo está aí, mas eu não tenho medo dele. Eu estou aqui para te proteger. Mais uma vez, a importância da rotina. A rotina sempre é importante. Outra coisa é a técnica do redirecionamento e distração. Quando está agitado, vamos redirecionar a atenção, vamos pedir para ele contar histórias que ele ou ela gosta de contar, vamos cantar, vamos rezar, vamos orar. Isso a gente redireciona, né? A técnica de redirecionamento, redirecionar, tirar a pessoa daquele medo, daquela angústia, né? Redirecionando a atenção dele, né? Uso de objetos familiares de valores sentimentais, como fotos, nós já falamos, quadros, bibelôs, né? Para eles tem um valor sentimental muito grande. A oferecer apoio emocional constante. Nós só entendemos o paciente quando ele grita, quando ele chama. Mas antes dele gritar, antes dele te chamar, chega lá e diz: olha, se precisar de alguma coisa, estou aqui. Eu estou aqui para lhe proteger. Eu estou aqui para que você se sinta bem. Então, ofereça um apoio emocional constante, não espere ele pedir, né? Use técnica de relaxamento com a respiração. Enche o peito, inspire profundo pelo nariz, pede para soltar, segurar um pouquinho, solte pela boca, vai relaxando. Quando você consegue fazer isso, tanto você quanto ele relaxa bastante. Alongamentos, né? O alongamento também ajuda a relaxar. Como nós já falamos, fazer orações, cantar, tudo isso são estímulos importantes. E o último slide desse assunto, do medo, né? Esse já não aqui já é da próxima aula, né? A parte 3 dessa aula. E até que eu subo aqui os slides, eu queria de vocês uma ajuda. Curtam, compartilhem, né, revise o curso. Esse curso vai ficar aqui no YouTube por um tempo, não é um curso gratuito. Por ser gratuito, nós temos que valorizar, porque muitas vezes a gente não valoriza tanto o que é gratuito, nós valorizamos aquilo que é pago.
Se você fosse fazer um curso como esse, você pagaria mais de 1.000, R$ 1.500, mas eu faço com muito amor, com muito carinho, né. Para mim é um prazer enorme estar com vocês, né, levar o meu conhecimento, a minha experiência, que eu tenho para todos vocês, né. Isso me deixa, bastante feliz, essa oportunidade que eu tenho de compartilhar meus conhecimentos que adquiri aí ao longo de uma vida profissional. Eu vejo, assim, pessoas, questionando, né, mas o Pellegrino não é, ele é apenas médico, né, como que ele vai falar de cuidados? Eu vou dizer uma coisa para vocês, um médico pode cuidar, mas uma pessoa, ela não consegue, né, ensinar como cuida e ser médico ao mesmo tempo. E eu tenho essa felicidade de ser médico, de ser gerontólogo, né, sou geriatra, de ser cuidador, tive a oportunidade de sentar, de discutir estratégias com muitas pessoas, né? E isso me ajudou bastante. Só um pouquinho aqui que deu um probleminha aqui, eu estou tentando consertar. Só um pouquinho. Eu não apaguei todos os slides e eles têm uma capacidade limitada, né. Agora vai dar para terminar de subir. Mas é gostoso, eu me sinto feliz estando aqui com vocês, sabe, me sinto muito feliz mesmo. É um trabalho que eu faço com muito amor, sem intenção financeira nenhuma, sabe, eu não discrimino quem cobra, é claro, a pessoa precisa viver, mas não, eu tenho uma profissão consolidada, e isso me deixa feliz, me deixa muito tranquilo, né. Mas vamos lá, vamos tentar rever aqui, recomeçar, né, a parte 3. Flutuação de sinais e sintomas na transição da fase moderada para a fase grave. Nós já falamos da fase inicial, da fase moderada, e essa última apresentação aqui da aula de hoje, nós vamos falar da transição entre a fase moderada e a fase grave. Importante para você prevenir o que vai acontecer, né? A transição entre as fases moderadas e graves. As linhas divisórias das fases da doença de Alzheimer ou qualquer outra demência não é uma linha reta. O paciente pode ter alguns sintomas da fase moderada, alguns sintomas da fase avançada, e ele ir fazendo esse essa linha sinusoidal, né. Então não é uma linha reta. Não é assim, até hoje ele estava na fase moderada, amanhã ele vai estar na fase avançada. Não, não é assim. 2, tem uma época que a pessoa com Alzheimer tem sintomas da fase moderada e da fase avançada, como nós falamos. É importante entender as mudanças durante a fase crítica para o manejo eficaz da doença. Então, por exemplo, está mudando os sintomas, a pessoa não está andando mais, ela não se governa para tomar banho, então você vai ter que arrumar uma cadeira de banho, você vai ter que arrumar uma cadeira de roda, você vai ter que arrumar uma cama hospitalar. Então, a coisa muda, a coisa muda. Entenda a transição da fase moderada para a fase grave. Característica da fase moderada. Na fase moderada, nós sabemos que o paciente sofre uma alteração de comportamento muito importante, né? Nós sabemos que a cognição declina progressivamente, que as alterações físicas vão aparecendo. Por exemplo, vai tendo dificuldade de equilíbrio, vai tendo dificuldade para caminhar, né? Precisa de ajuda quase sempre.
A pessoa, ela consegue, por exemplo, ir para o banheiro, às vezes até se esfregar, mas ela não consegue enxugar normalmente, se enxugar novamente, né? Então, ela tem uma dependência das pessoas e ela sempre precisa de ajuda, diferente da fase inicial, que não é ajuda, você tem que fazer por ela. Característica da fase avançada. A pessoa na fase avançada não tem ou possui resquícios mínimos de cognição. Às vezes tem hora que conhece, assim, muito superficialmente, por exemplo, só estou dando um exemplo, tem hora que consegue balbuciar alguma coisa correta, mas normalmente a fala é incompreensível, né? A comunicação quase não existe ou inexiste, como nós acabamos de falar. A parte motora está comprometida, a pessoa tem dificuldade para caminhar, para se manter de pé, né? Dificuldade extrema de alimentar, ou alimentando por sondas. Tem controles de esfíncteres, por exemplo, está usando fralda. Então, quer dizer que na fase avançada, a pessoa o paciente depende de cuidados 100%, né? Ele é incapaz de se ajudar ou de fazer alguma coisa das suas necessidades elementares de vida diária. Entendendo a transição da fase moderada para a fase grave ou fase avançada, né? Natureza das flutuações. Cuidadores familiares ficam em dúvidas quais são as estratégias de cuidado daqui para frente. Isso é muito importante, né? A pessoa fica em dúvida, o que eu vou precisar, né? Porque às vezes o paciente ainda tem um comportamento da fase moderada que só ajuda, e às vezes ele tem um comportamento que você precisa fazer por ele, né? Então, quais são os equipamentos, que adaptações, que tipo de tratamento, que tipo de profissionais eu preciso para essa fase, né? Durante a doença, o paciente tem flutuações de melhoras e pioras, isso nós já sabemos, né? O paciente tem comportamentos de diferentes áreas do cérebro, e isso leva à flutuação, né? Então, por exemplo, o paciente às vezes tem uma pequena melhora, ele tem uma pequena melhora porque um circuito cerebral alternativo está funcionando, mas esse circuito cerebral alternativo, logo, logo, ele vai desaparecer. O paciente pode desenvolver novos circuitos cerebrais, mas ele não se mantém, como nós acabamos de falar. Só um pouquinho. Na fase de transição, né, o que a gente observa? Funções motoras e físicas, deterioração progressiva das habilidades motoras, como nós já falamos. Período de mobilidade limitada, intercalado com movimentos de relativa independência, mas muito relativa. É mais o decaimento físico mesmo, né? 4, redução da capacidade de se expressar verbalmente. Momentos de comunicação mais ou menos, e períodos assim até de mutismo, de não conseguir falar. Então, nessa fase de transição, às vezes a gente tem alguns momentos que ele consegue pronunciar algumas coisas, tem momentos que não, tem hora que é incompreensível, tem hora que você dá para compreender pouca coisa, sabe? Então, é um momento de comunicação bastante difícil. Só um pouquinho. Estratégia para lidar com as flutuações da fase intermediária para a fase avançada, né? Primeiro é o monitoramento contínuo, é importante o acompanhamento regular dos sintomas, o uso diário de aplicativos para registrar as mudanças diárias, né? Eu acho assim importante, se você registra, olha, até o mês passado ela tinha esse comportamento, ainda ela tentava levar o garfo à boca, hoje ela não consegue mais, né? Adaptação do ambiente, criar um ambiente seguro e adaptado às necessidades variáveis do paciente. Por exemplo, é fase de você tentar
ver cadeira de rodas, se ainda não tem, cama hospitalar, colchão adequado. O paciente dessa fase ele fica quase só deitado ou sentado. O paciente não pode ficar mais do que 2 horas na mesma posição, senão ele vai ter a formação de escaras. Então, você tem que adaptar esse ambiente, né, para dar mais conforto ao paciente. Minimização dos estímulos que podem desencadear ansiedade ou agitação, né? Então, você tem que manter um ambiente calmo, tranquilo, continuar conversando. O conversar com o paciente, mesmo ele não entendendo, é importante. Você tem que conversar, você tem que expressar o seu carinho, o seu amor, a sua atenção. Não é porque ele não entende o que você está falando que você não deve se expressar. A expressão é uma forma de energia positiva, o carinho é uma forma de energia positiva, né? Então, mantenha esse carinho, essa atenção. Tá? É o final da nossa aula 10. Na aula 11, nós vamos falar de sintomas da fase avançada da doença, né? E logo a gente acaba nosso curso. Ele deve ter aí mais umas 3 ou 4 aulas. Nós tínhamos programado para 12, mas depois nós tivemos que readaptar, porque não daria tempo, né? A gente já tinha feito uma programação dos itens, mas até por sugestões de pessoas que queriam aprender algo mais, nós acrescentamos mais alguns tópicos às nossas aulas, né? Meu muito obrigado por vocês terem assistido. Deixe a sua curtida, comente, compartilhe com outras pessoas, até quando elas ficarem expostas aqui no YouTube. Meu muito obrigado e até a próxima aula, na próxima